Nós colocamos o teu filho nas tuas mãos. Ó Pai, a tua palavra declara que a unção que dele nós recebemos não tem necessidade de que ninguém nos ensine. Ó Pai, mas diante daquilo que ele já aplicou o coração em te buscar, ó Pai, ministrar, nós queremos, ó Pai, que a tua palavra seja rema, uma palavra profética para esse momento que nós estamos vivendo. Ó Pai, portanto, fala através do teu filho, em nome de Jesus. Amém e amém. Shalom, igreja. É um prazer estar aqui mais uma vez. Não é fácil, mas é um prazer estar aqui repartindo o altar, repartindo o culto, repartindo aquilo que o Senhor coloca em nossa vida. O apóstolo tem tablet, né? Mas quem não está na unção apostólica usa papelete, né? O que também serve, né? É muito útil. Eu tenho uma relação muito pessoal com o louvor e Deus faz coisas maravilhosas. E se você, diria para você que o melhor momento de você louvar, o melhor momento de você, onde você estiver, de você cantar um louvor, é no momento mais difícil da sua vida. É no momento em que você estiver passando pela pior situação. É o momento em que parece que o mundo estiver caindo sobre a sua cabeça. Se você conseguir, nesse momento, adorar o Senhor teu Deus, se possível, dobrar os seus joelhos, acredite, a sua história começa a mudar nesse momento. E o Senhor tem despertado isso em mim, em umas situações complicadas, seja onde for, eu dobrar os meus joelhos e louvar ao Senhor. O que eu vou falar hoje não é de muita duração, mas nós já louvamos, já adoramos o Senhor, mas eu queria pedir mais um momento de louvor, e que você aí no seu canto mesmo, me ajudasse, e que você fizesse daí um momento seu, nosso, mas que o Pai se sentisse mais atraindo ainda, pelo que nós já começamos a fazer aqui. Eu começo, sempre lembrando que eu não sou adorador, tá, né, Dejane? Eu não sou afinado, essa coisa toda, mas tem um hino antigo, que é maravilhoso, e aí eu começo, vocês vêm atrás, pelo amor de Deus, me ajudem, né? Que aí com certeza o Senhor vai abrir os céus aqui. Tem um hino que diz assim: ao único, igreja, que é digno de receber a honra e a glória, aí Deus, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Do início, pode ser do início. Ao único que é digno, Deus, de receber diante de homens e autoridades, Senhor, a honra e nós queremos dizer, Senhor, que só Tu és Deus. a força e o Deus, poder, diante de doenças e escassez, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coromos a Ti, Senhor, A Ti, ó Rei Jesus, coromos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, Teu nome santo, Senhor, Teu nome santo. consagramos todo o nosso ser a Consagramos todo o nosso ser a
consagro todo o meu ser a ti. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Valeu, obrigado pela moral. Valeu. Obrigado, viu? Ô Senhor, glórias sejam dadas ao seu nome. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 8. E eu quero ser assim, muito fiel àquilo que eu creio que o Senhor colocou em meu coração. E eu queria, antes da leitura da palavra, pedir um momento pessoal meu diante dos irmãos, já que eu vou fazer algumas confissões. Mas eu gostaria de dedicar essa palavra a familiares meus que eu vou estar enviando, a 4, especificamente. Eu queria dedicar essa palavra ao meu pai, o seu Antônio França, mora no Maranhão, né? A minha irmã Gislene, que também mora em Recife, são pessoas que eu amo muito, fundamentais, e infelizmente eu não tenho a presença deles. Mas eu queria também oferecer a 2 pessoas que são muito importantes para mim, principalmente uma delas, porque se eu tivesse que escrever um livro sobre a minha vida, um capítulo desse livro seria sobre os meus primos. Eu tenho uma relação muito afetuosa, muito amorosa com os meus primos. E alguns deles em especial, e sobretudo o meu primo Marcos. Ele mora em São Paulo, e algumas palavras, algumas folhas desse livro seria a respeito da importância dele na minha vida. A minha prima Cris, a esposa dele, está com câncer, e está numa situação bem complicada. Mas não existe situação complicada para o Senhor. Aliás, eu queria te dizer que, se o teu inimigo tem o tamanho de um gigante, você está com o inimigo certo. Porque o Senhor teu Deus abate gigantes, e para Ele não tem problema nenhum. Então eu queria fazer aqui como o Senhor Jesus fez, como aquele centurião fez. Alguém aqui está com um parente doente, assim, numa situação muito complicada mesmo? Levante sua mão. Amém. Então nós vamos mandar aqui uma palavra profética, amém? Em nome de Jesus. Então, por favor, fique em pé, você que levantou a mão, fique em pé. E eu queria agora te pedir aos irmãos, que cada um pegue na mão dos irmãos que, pelo menos um irmão da igreja, pegue na mão de um desses irmãos em nome de Jesus. Nós vamos, está faltando um ali com o Aldeci, tem a irmã ali, vamos fazer da maneira, desculpa o tempo, irmãos, mas o Senhor trabalha com alguns mistérios e nós gostaríamos, em nome de Jesus, né? E você vai se levantar agora sua mão para a sua casa. E a oração não é grande, a oração não é muito, porque a palavra de Deus diz que quando 2 ou mais concordam, porque aquilo que a gente liga na terra será ligado no céu, em nome de Jesus, né? Então, em nome de Jesus, quando eu falar assim, em nome de Jesus, você vai responder, receba a cura. Mas no seu coração você vai estar com essa pessoa no seu coração e na sua mente, ok? Em nome de Jesus. Nós vamos fazer isso 3 vezes em nome de Jesus. Porque aqui há fé suficiente para saber que aquele Deus que opera aqui, opera lá onde está o seu parente. E em breve, em muito pouco tempo, nós vamos receber notícias das melhoras surpreendentes que o meu e o seu parente vai ter. E olha, em nome de Jesus, quando isso acontecer, você vai dobrar os seus joelhos, e não por causa da minha palavra ou dessa igreja, mas por causa da glória do nome de Jesus. E somente a Ele toda a glória, tá? Em nome de Jesus. Então eu vou falar 3 vezes, em nome de Jesus, você vai responder, receba a cura. E isso vai se operar no céu e na terra, em nome de Jesus. Senhor, conforme a Tua palavra, Senhor, conforme esse momento de adoração nós fizemos, e nesse momento nós cremos na cura, Senhor, dessas pessoas que a medicina colocou com uma situação difícil. Olha aí, Deus, o seu povo num ato profético, o seu povo acreditando no sobrenatural, Senhor, nesse momento num ato de fé, sem médico, Senhor, sem remédio, sem cirurgia, apenas com mãos levantadas, Senhor, crendo em Ti. Por isso agora eu com o seu povo declaramos a cura, em o nome de Jesus, receba a cura, em o nome de Jesus, receba a cura, em o nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Aplauda o Senhor, meu irmão, em nome de Jesus. Ore, canda lá na sua, vereda lá massai. Oxe, canda lá na sua.
Dalamanai. Amado, vou falar uma coisa para você que não estava aqui no meu papelete. Mas não tenha medo do difícil. Não tenha medo do improvável. Não tenha medo daquilo que falaram assim para você, mas isso nunca aconteceu. Ótimo, porque vai acontecer a primeira vez. Não tenha medo porque as más notícias, elas vêm ao nosso coração, ao nosso arraial, justamente para tirar a nossa alegria e tirar a nossa fé. Mas em nome de Jesus, creia sempre de que Deus pode fazer mais, que Deus pode ir além. Só não quero ficar esquisito igual o apóstolo, né? Mas se ficar tranquilo. Abra lá no capítulo 8 de Lucas, versículo 43. Aliás, vamos começar, Lucas 8, vou começar do versículo 40. O pedido de Jairo, vamos lá. Ao regressar Jesus e a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe na sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes, e logo lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Quando Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, prostrando-se diante dele. Declarou à vista de todos o povo a causa por que lhe havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Nós já vimos várias mensagens baseadas nessa palavra, inclusive muitas músicas, e eu espero ser apenas mais uma mensagem baseada nisso, que possa edificar a minha vida e a sua vida também. Mas só para trazer um pouco a história do que estava acontecendo ali, Jesus chega num barco, e a palavra de Deus diz que havia uma multidão esperando por Jesus, né? E quando Jesus chega no barco e sai do barco, as pessoas vêm cumprimentar Jesus, vêm falar com ele, e ele, afetivo, acredito eu, imaginando a cena, falando com as pessoas, atendendo as pessoas, dando abraço, orando, alguma coisa nesse sentido, quando de repente chega Jairo, chefe da sinagoga, desesperado, e não é para menos. Quando a palavra de Deus diz que tamanho desespero, Jairo suplica que Jesus Cristo possa ir até a sua casa, para que ele pudesse orar pela sua filha, visto que era sua filha única e estava quase à morte. E aí Jesus prontamente vai. Eu acredito que se Jesus não conhecia pessoalmente Jairo, ele sabia quem Jairo era. Afinal de contas, Jairo era uma pessoa comum. Afinal de contas, era o chefe da sinagoga ali da cidade. E a cidade não era grande, então era como se fosse uma coisa que todo mundo conhecesse todo mundo. E quando um mestre, sacerdote, vai a outro mestre, e Jesus era mestre, Jesus era conhecido como um rabi, um logo prontamente ajuda o outro. E no caminho, indo até a casa de Jairo, no caminho onde a multidão estava cercando Jesus, eis que uma mulher com fluxo hemorrágico estava ali no meio também. Você já escutou essa história várias vezes, sabe que ela vem por trás de Jesus, mas deixa eu só lhe chamar a atenção para a seguinte situação. Uma mulher com fluxo hemorrágico na época de Jesus era uma situação muito, muito difícil. O que acontece? No período hemorrágico ela era considerada impura, e pela lei de Moisés, a mulher que era impura não podia ficar no meio do arraial. A mulher tinha que se separar,
e ficar os 7 dias do seu período menstrual fora do convívio das pessoas. E para você ver como a situação era pesada, se essa mulher, durante o período de 7 dias, tocasse em outra pessoa, essa pessoa também estava impura. E ela tinha que oferecer um sacrifício, ia ficar impura até determinado horário do dia seguinte. E para ser purificada, ela tinha que oferecer sacrifícios, para assim ficar purificada. Mas era mais do que isso. A lei de Moisés diz que se essa mulher tocasse numa cadeira, e alguém sentasse na cadeira, estaria impuro a cadeira e quem sentou nela. E aí, para se purificar mais uma vez, tinha que oferecer sacrifício, para purificar a cadeira e para purificar a pessoa. E no final daqueles 7 dias, a mulher tinha que oferecer sacrifício para se purificar e voltar para o seu arraial. Bom, vamos imaginar que esses 7 dias em que ela está afastada fossem 7 dias muito difíceis. Mas logo depois ela estaria no arraial de novo, na sua casa, junto com o seu marido, junto com seus filhos, e se não fosse casada ainda, junto com seus pais. Mas pela lei de Moisés, um judeu que tocasse num judeu impuro também se tornaria impuro. Deixa eu enfatizar bem isso. Pela lei de Moisés, um judeu que tocasse no impuro também ficaria impuro. O que acontece é que talvez ficar 7 dias fora do arraial seja fácil. Talvez, quando a mulher começa com o seu período menstrual, ela até se acostuma a ficar 7 dias. Mas essa mulher estava 12 anos imunda. Há 12 anos que ela não podia apertar a mão de alguém, 12 anos que ela não podia abraçar alguém. Se essa mulher fosse casada, ela teria se separado. Talvez se ela não casou por causa disso. Se essa mulher teve filhos, ela não poderia conviver com seus filhos. E talvez não tenha tido filhos por causa disso. E a imagem que essa mulher me passa é uma imagem de uma pessoa cansada. Está cansada. Está cansada da sua rotina, está cansada da sua prisão, está cansada dos seus limites. E se Deus assim tiver o plano de me constituir pregador da sua palavra, tenha certeza de que eu vou ser bem sincero nas minhas pregações e nas minhas confissões. E eu quero usar o altar do Senhor para fazer uma confissão para você que é a minha família espiritual. Certas situações da minha vida estão me deixando cansados. Certas limitações da minha vida, desde eu com 41 anos, que nunca mudou, hoje me deixa assim, com a perspectiva de olhar para frente e me deixar cansado. E eu vejo que a minha limitação atinge minha esposa, atinge meu filho, se eu não souber vigiar, se eu não souber ministrar. A gente ora, a gente muda de ano, a gente faz campanha e na mesma situação eu me sinto cansado. E vou fazer uma pergunta para o arraial e fique à vontade de responder se você quiser responder. Se você também está numa situação em que você passa, que você não muda, levanta a mão. Amém. Fica com sua mão levantada, meu irmão. Fica com sua mão levantada. Amados, em nome de Jesus, eu vou profetizar e você recebe. Nós não vamos perder nada nessa terra por causa do nosso cansaço. Tudo que Deus planejou para mim e para você, nessa terra, na terra dos viventes, eu vou viver e você também vai viver. E por causa disso, você vai mudar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu lado, em nome de Jesus. E se um dia chegar um anjo de Deus na sua frente, e você achar que é o dia da sua vitória, e se o anjo de Deus falar para você, você vai estar caminhar mais 1 milha, você vai dizer, amém, Senhor. E se a segunda vez que o anjo chegar na tua frente, o anjo disser para você, você tem que caminhar mais 1 milha, você vai dizer, amém, Senhor. Porque se o Senhor ajudou você chegar até aqui, o Senhor vai fazer você chegar aonde Deus quer que você chegue. Em nome de Jesus. Mas essa mulher fez uma coisa que não podia fazer. Ela se mete no meio das pessoas. E essa situação é gravíssima. Por quê? Porque ela vai em direção a Jesus para tocar em Jesus. E olha só, mulher judia não pode tocar em homem. Só para você ter uma ideia, vou contar uma experiência que aconteceu lá em Israel. Nós fomos num lugar chamado Instituto do Templo. Instituto do Templo é um local onde eles estão preparando todos os utensílios para a construção do 3º templo.
Profeticamente vai ser construído esse terceiro templo, hoje no lugar onde a gente conhece como Mesquita de Omar, mas essa mesquita vai sair dali, né? E é justamente ali que eles vão construir, porque onde está essa mesquita, é onde vai ser o Santo dos Santos. E esse Instituto do Templo é um local onde eles guardam a memória do templo, e ali eles têm todos os utensílios para o terceiro templo. Então todas as roupas dos sacerdotes estão ali, todos os utensílios estão ali. Para você ter uma ideia, uma menorá de 2 metros, quase 2,5 metros, feita de ouro, numa peça só, está ali. E aliás, eles fazem o seguinte, eles colocam fora do templo, porque para eles, profeticamente, a menorá já está a caminho do templo, né? E quando nós estávamos ali, a menina que estava fazendo a apresentação de tudo, era uma menina tão cheia da presença de Deus. E eu saí daquela apresentação, confesso a vocês que eu saí antes de acabar, vamos dizer assim, porque eu não aguentava de tanto choro que eu estava ali. E a vontade que era abraçá-la, porque é como se eu fosse uma situação em que a unção que tivesse nela viesse para nós também, né? E aí, nós pedimos para dar um abraço, e ela não pode abraçar, né? O apóstolo estava doido para abraçar ela, imagina, um negão vir me abraçar, está doido. E foi mesmo, mas ele não conseguiu se conter, ainda apertou na mão da menina, beijou a mão da menina, ela ficou, para quem viu ali, assim, ela ficou super envergonhada. Essa mulher, ela queria tocar no homem, em Jesus, e pior do que isso, como eu falei, se ela tocasse em Jesus, era como se ela tivesse a intenção de deixar Jesus impuro. E se ela fosse pega nessa situação ali, era morte certa. Mas aí eu fico me perguntando, no caminho que ela vai tocar em Jesus, o que essa mulher sabe? O que essa mulher tem dentro dela, a ponto dela saber de que, se eu tocar nele, eu vou ser impuro. E Jesus sabe disso. E eu fico imaginando, eu gosto muito do teatro, então eu fico imaginando a cena, Jesus a caminho da casa de Jairo. E aí a palavra de Deus diz que eles se comprimiam. Eles se comprimiam no sentido, meu irmão, deles se encostavam. Eles não conseguiam andar normalmente como eu e você andamos na rua. Era meio que passo curto, né? E aí eu fico imaginando eu e você andando na rua, nesse movimento normal do braço, de repente o braço de alguém toca em Jesus. E aí, desculpa aí, Jesus. Aí Jesus, não, tudo bem, tranquilo. E aí de repente vem alguém e toca com o ombro em Jesus, aí, desculpa aí, foi mal, Jesus. E aí uma outra pessoa vem, tropeça, bate em outra, e essa outra bate em Jesus também. E aí Jesus não tinha como não andar ali sem se tocar. Mas de repente, Jesus caminhando, Jesus para. Meu irmão, quando Jesus para, todo mundo para. Fica todo mundo olhando para Jesus. E aí Jesus fica meio que procurando a multidão, fica meio que procurando alguém, e Jesus começa a falar, alguém me tocou. E aí meio que Jesus começa a perguntar, quem me tocou? Quem me tocou? E aí ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém tem intenção do que está vendo ali, todo mundo fica perplexo. E eu fico imaginando Pedro, que estava ali, estava lá na frente. E aí de repente, Pedro olha, o que está acontecendo que Jesus parou? Você sabe que uma notícia nunca chega da maneira que foi, né? Eu fico imaginando, irmão, sou eu que imaginando. Alguém falou assim, Pedro, Jesus parou porque alguém bateu em Jesus. Bateu em Jesus? Que isso? Né? Pedro, colérico, já começa aí, sai para lá, sai para cá, já está pensando em botar a mão na espada. Quando de repente alguém pergunta assim para ele, ele chega até Jesus e fala assim, o que houve, Jesus? Aí Jesus, puxa Pedro, que bom que você chegou. O que foi? Me diz. Eu estava caminhando aqui, Pedro, indo de um lado para o outro, aqui caminhando com a multidão, quando de repente alguém me tocou. Pedro, quem me tocou? Aí Pedro, eu sei quem te tocou. Quem me tocou? Todo mundo, Jesus. Isso aqui, Senhor, isso aqui, é porque o Senhor não sabe, mas isso aqui está parecendo calçadão de Madureira, no dia 24 de dezembro, Senhor. Isso aqui parece, Senhor, é descida do Maracanã, Vasco e Flamengo, Jesus. Só para ter uma ideia, porque você não sabe, isso aqui parece o Guanabara em outubro, Jesus. Sabe qual é? Isso é assim. E aí Jesus chega assim e fala assim, não, Pedro, você não está me entendendo. Pedro, eu estava aqui, e quando eu senti poder saindo de mim, Pedro, quem me trocou? E Pedro, Jesus, todo mundo te tocou, Jesus responde, não, Pedro, todo mundo encostou em mim, mas tocar só uma pessoa, Pedro. E você fala isso porque você não sabe qual é a diferença de encostar e de tocar.
E quando o Espírito me chamou a atenção para isso, no meu relacionamento com o Espírito Santo, ele me mostrou que algumas vezes eu encosto em Jesus. Às vezes eu chego em casa cansado e eu sei que o Senhor manda eu ler a palavra, mas eu vou ver televisão, ou ligo o computador, mas por peso de consciência, depois de 1h e pouco, eu vou e abro a palavra. Encostei. Confesso a vocês que às vezes eu chego cedo na escola dominical só para ele não me dar bronca. Encostei. Às vezes eu chego aqui e dizimo, doido para pegar o meu dízimo e pagar as minhas contas. Encostei. E aí, eu fico imaginando Jesus de novo andando naquela multidão, doido para ser tocado. Mas as pessoas só encostam em Jesus. E de repente essa mulher toca em Jesus. E de repente essa mulher vai em direção a Jesus. E vai de um lado, vai do outro. E ela mira Jesus. E ela vai com a intenção de tocar nele. Ela vai tocar em Jesus consciente. E ela vai tocar em Jesus lúcida. Ela tem intenção de tocar nele porque sabe quem ele é. Consciente porque ele é o Messias. E lúcida porque ao tocar em Jesus, ela sabe que vai acontecer duas coisas com ela: cura e restauração. Se eu e você aprendemos a tocar em Jesus com a intenção, conscientes e lúcidos, aquilo que você precisa, a cura no seu corpo que você precisa, você vai ter. Mas ela sabia que ao ser curada, ela ia ter restaurado a sua vida, sua família, seus amigos, e poder, com maior alegria, ficar impura, mas agora só por 7 dias, porque depois ela ia voltar para a sua casa. Amados, em nome de Jesus, se você olhar para as coisas que te atrapalham, ou para os problemas que você te afligem, e com você conseguir se desligar deles e abrir essa palavra, mesmo que seja 5 minutos, 5 minutos, e se você for para essa palavra com a intenção de ter Jesus, consciente de que ele é o Messias, e lúcido de que basta uma palavra de uma leitura bíblica no seu dia, é capaz de remover montes, é capaz de derrubar gigantes, é capaz de mudar a sua vida. O problema é que nós fazemos as coisas muito de forma mecânica. O problema é que a gente dá shalom de forma mecânica. O problema é que eu venho dizimar, eu venho ofertar, eu venho primiciar na vida do apóstolo apenas de forma mecânica. E eu, mais uma vez falando de mim, quando minha esposa chega para mim, o Daniel, meu filho, está com febre, e ela pergunta assim: você já orou? E eu digo: não orei não, vou orar. E aí eu oro, pedindo que a febre baixe, que vá embora. Mas na verdade a minha fé, ou o meu descanso, está muito mais no antitérmico que ele tomou do que necessariamente na cura que a minha oração em fé em Jesus pode fazer. É mecânico. Então, em nome de Jesus, levanta a sua mão, eu sou o primeiro a levantar. Que hoje o Espírito Santo seja o juiz na minha vida e na sua vida, para te mostrar aquilo que você faz de forma mecânica. E aquilo que você faz de forma mecânica, que a partir de hoje você vai fazer de forma intencional, de forma consciente e de forma lúcida, em nome de Jesus. Por incrível que pareça, terminar, vou fazer aqui como os pastores falam, exegese, né? E vou falar uma coisa aqui, que sou eu que estou falando dessa passagem, ok? Você fica livre para você concordar ou não comigo.
Mas quando essa mulher vai em direção a Jesus com a intenção consciente e lúcida, para mim ela conhece a palavra. Para mim, ela conhece a palavra. Então, se você não conhece a palavra, se você não tem amor pela palavra, se você não tem o hábito de ler, gravar e praticar a palavra, você vai continuar fazendo as coisas de forma mecânica, ok? Eu também sou assim, tá bom? Também estou mudando isso na minha vida. E para mim, você não precisa abrir não. Para mim, essa mulher conhecia Levíticos 15. E Levíticos 15 é onde está escrito na Bíblia. Não precisa abrir não, se você quiser depois você vai lá. Eu também não vou ler, só vou ler uma passagem daqui a pouco. Em Levíticos 15 está escrito que a mulher com seu fluxo de sangue, a mulher no seu período menstrual tem que sair do arraial. Ela sabia disso, era hábito dela. Então ela sabia que ela não podia estar ali fazendo o que ela estava fazendo. Mas para mim, ela também conhecia Números capítulo 15. E Números capítulo 15 é um apontamento profético para a minha vida e para a sua vida. O que acontece? Ali em Números capítulo 15, depois você pode ler, um homem não guarda o sábado. Ele desrespeita a lei de Moisés, a lei de Deus. E Deus condena aquele homem à morte, por apedrejamento, fora do arraial. E Deus, a partir daquele momento, Ele fala que todo homem, nos 4 cantos do corpo, comece a usar laços. Na verdade, 8 laços, com 5 nós, ou 5 dobras. Esses laços, se você for ler na sua Bíblia, em algumas versões se chamam borlas, em outras versões se chamam franjas. É o que o sacerdote hoje conhece como tzitzit. Conhece? Tzitzit. E a gente estudando, na palavra de Deus, diz que uma desses cordões tinha que ser azul, né? E o judeu conseguia fazer um cordão azul por causa de um peixe que eles pescavam e pintavam essa corda de azul. Mas esse peixe foi extinto, né? De tanto pintar corda de azul, os peixes acabaram acabando, né? Acabaram. E hoje os cordões que eles usam cordões apenas brancos, 4 cordões. E esses cordões era para simbolizar a fidelidade que você, Israel, tem que ter à minha lei. É um simbolismo, e os judeus, eles usam muito simbolismo, né? Mas para mim também, essa mulher conhecia os profetas, e os profetas, justamente aqueles que falavam da vinda do Messias, e um deles, a gente fala muito de Isaías, mas um deles é Malaquias. E aí sim, eu peço, abra a sua Bíblia lá em Malaquias 4:2. Glória a Deus. Em Malaquias 4:2, posso falar? Tudo bem, Camila? Camila está lá em cima ou não? Tá? Ah, ok. Então, Malaquias 4:2 diz o seguinte: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas vestes. Camila, põe para mim, por favor. Já está, obrigado. A palavra salvação em hebraico se chama marpi. Em algumas traduções está salvação, mas em outras palavras, em outras traduções está cura. Para mim, essa mulher, só para você ter uma ideia, quando João Batista vê Jesus, e ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Malaquias estivesse lá, falaria assim para o povo: eis o sol da justiça, que traz sobre suas asas, que traz sobre a salvação. Mas você pode falar também que traz cura, mas você pode falar também que traz marpe. Amados, vou falar aqui uma coisa que é meio doida, nossa igreja é meio doida, então não tem problema. Fazer orações com algumas palavras em hebraico no meu coração, para mim, tem um caminho diferente. Fazer oração com algumas palavras em hebraico, para mim, tem um quê. Por isso, algumas palavras, algumas Bíblias, eu gosto muito da minha Bíblia, que ela traz algumas palavras em hebraico. E por isso, Deus, pela misericórdia dele, na época dos tabernáculos, nós trabalhamos aqui a palavra menuchá, e acredito que foi uma coisa que ficou no coração de todos nós, porque muita gente foi ministrada por essa palavra, e eu também.
E aí Malaquias estaria falando assim: eis o sol da justiça, profetizando. Porque esse que vem como um sol para a justiça trará para as nações cura e restauração. Sobre o seu tzitzit vai haver cura e restauração para as nações. E por que sol? Porque nesse momento Jesus é comparado a um sol? Porque, meu irmão, o sol é uma estrela que atinge todos os lugares, todos os povos e todas as nações. Assim como a palavra do Senhor Jesus vai chegar a todos os confins da terra. E para mim, essa mulher, quando foi tocar em Jesus, ela sabia disso. E para mim, ela como se ela estivesse desesperada. Como dissesse assim: gente, vocês não estão vendo? Este que está aqui no nosso meio é o Messias. Ele traz sobre suas asas salvação. Ele traz cura, ele traz a marpe. É só tocar no seu tzitzit. E aí ele fica tocando de um lado para o outro, porque ela tem consciência, sabe de quê? Ela tem consciência de que se tocar, ela sendo impura, se tocar num judeu, ela não vai deixar ele impuro, mas a purificação dele vai sarar ela. E amado, essa é uma diferença entre o judeu e o cristão. Amamos Israel, amamos os símbolos proféticos de Israel, mas nós não somos judeus. Porque um judeu, quando toca no impuro, fica sujo. Mas quando o impuro toca num cristão, fica limpo. Oh, Senhor! E aí, mais uma vez, o Senhor me aperta. De Israel, confesso para os irmãos que o Senhor foi muito misericordioso comigo em me levar para Israel com a minha esposa. Eu fui graças a Deus eu consegui pagar a caravana e fui para Israel com o básico do dinheiro necessário para passar lá. Mas chegando lá, graças a Deus, sobrou alguma coisa, eu trouxe pequenas lembranças para alguns amigos meus, e eu comprei um talite para mim. Não era a intenção comprar, mas eu comprei. Meu talite eu uso quando eu sinto a inspiração de Deus para usar, e glória a Deus por isso. Mas eu tive um sonho, e no meu sonho eu procurava o meu talite. Procurava de um lado, procurava de outro, não encontrava, não achava, e começava a ficar desesperado, porque o talite é um símbolo profético, um símbolo espiritual. Quando de repente eu encontro um talite, e é um talite sujo, é um talite rasgado, é um talite maltratado, é um talite que não representa o que ele representa profeticamente para nós. E eu perguntei assim: esse aqui não é o meu talite? E um homem respondia assim: esse aqui é o seu talite. E eu acordei com aquilo, sabendo que aquele sonho era do Senhor, me coloquei de joelho e falei: Senhor, por que o meu talite está sujo, está rasgado? Porque o Senhor falou para mim: porque você tem dois tipos de relacionamento, que ao invés de você limpar, você se suja com eles. E ouvir algumas coisas do Senhor não são fáceis, mas se você quer um caminho de relacionamento próximo com Deus, esteja preparado para ouvir coisas difíceis da Ele também, porque toda vez que Ele te aperta, é para te levar para um nível maior. E eu pedi perdão ao Senhor. São pessoas que eu não posso cortar do meu relacionamento, até porque não é para cortar do meu relacionamento. Me arrependi e mudei a maneira como eu me relaciono com elas. A pergunta que eu te faço agora: nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua casa, na sua rua, com a sua família, você se purifica ou você se suja? Você leva a luz ou você fica calado? Você é o que você é aqui na igreja ou você tem as mesmas conversas que um imundo tem? Porque, meu irmão, se você não se purifica, tenha certeza, se você não é no mundo aquilo que você é aqui na igreja, então você está imundo. O seu talite está sujo. Compromete a sua vida espiritual e compromete aqueles que estão na sua casa. Isso aqui não é brincadeira. Não existe três caminhos: o caminho do bem, o caminho do mal e um caminho neutro. Existem dois caminhos: ou você faz o bem, ou você está sendo influenciado pelo mal. Meu irmão, como é que está o seu relacionamento? Você limpa ou você é sujo? Confesso para você que eu não vim aqui para colocar um peso sobre sua vida, mas eu vim aqui para despertar você, que Deus quer purificar, te usar para levar luz e purificação aonde você está.
Mas para isso, eu te peço, como um ato de humildade, reconheça. Não vou querer expor você, mas em nome de Jesus, se você reconhece que em alguma situação, em um nome de Jesus, você não está influenciando, mas você está influenciado, levante sua mão. Irmão, se essa palavra não é para você, não precisa se preocupar. Mas levante sua mão. Obrigado. Baixe sua mão. Então eu vou falar uma coisa para você. Se você reconhece isso, em nome de Jesus, hoje é dia de arrependimento. Porque hoje, em nome de Jesus, Jesus vai mudar a sua sorte. Porque não adianta, se você não mudar esse relacionamento, não adianta o profeta profetizar. Porque até o final do ano a coisa não vai acontecer e você vai falar, não se cumpriu na minha vida. Não se cumpriu não por causa da palavra profética que sai do altar, mas saiu porque você não se posicionou. E em nome de Jesus, já que você reconhece que em algum momento você não está limpando, mas está sendo sujo, você reconhece em nome de Jesus, que você sabe qual é a situação. Se você já está arrependido em nome de Jesus, a partir de agora já começa a surtir efeito no mundo espiritual. E o mundo espiritual já começa a ver o arrependimento que sai do seu coração. E a partir de agora a coisa já começa a mudar. Mas em nome de Jesus, não termina só com isso aqui hoje. Você tem que saber qual é a atitude que você tem que mudar. Porque eu mudei. E se eu mudei, você também vai mudar. Aí sim, o seu talite vai se transformar de um talite sujo para um talite resplandecente. Porque o seu talite vai fazer a mesma coisa como ele, o sol. Ele vai emitir uma luz que vai purificar, que vai iluminar e vai trazer transformação. Mas isso tem que acontecer na minha vida e na sua vida, amém? Então hoje aqui nós vamos fazer um ato profético. Olha, esse ato profético é para trazer cura. E eu não brincaria com isso, irmãos. Não brincaria mesmo. É para trazer cura e restauração. Cura no sentido daquele mal físico sair, acabar. E restauração para você ter aquilo que você não tinha por causa da doença. É diferente. É você viver aquilo que você nunca viveu. Você está sendo restaurado. Então, em nome de Jesus, reconhecendo que a partir daqui está havendo um ato profético, e que anjos estão trocando talites aqui, e que o Espírito de Deus está mudando sorte aqui e lá, em nome de Jesus. Você agora vai fechar os seus olhos, e você vai, em nome de Jesus, ouvir a minha voz. Oh Senhor, chegamos a um momento, Pai, em que Tu colocaste em meu coração, Senhor. E esse altar aqui, Senhor, é um altar que produz vida. Para, Senhor, mudar a sorte destes, para que estes mudem a sorte dos que estão lá fora. Por isso, Pai, em o nome de Jesus, nós vamos fazer um ato profético no natural, para que esse ato profético no natural surta efeito sobre o sobrenatural, Senhor. Sobre o espiritual, Senhor. Porque anjos nesses momentos agora, Pai, estão perfilados. Estão, Senhor, prontos para produzir o ato espiritual. E demônios, a partir de agora, já estão sentindo o cheiro do que está acontecendo aqui e já bateram em retirada. Por isso, em o nome de Jesus, você vai fazer o seguinte, meu irmão. Eu reconheço que você, meu irmão, você tem a purificação que eu preciso para me purificar. Eu reconheço que você, meu irmão, tem a santidade para me curar e me restaurar. Então, meu irmão, você vai fazer o seguinte, você vai se levantar, não agora, só quando eu falar, você vai se levantar do seu lugar, e você vai tocar numa pessoa só, e você vai dizer, quando tocar nessa pessoa, profeticamente, você vai dizer o seguinte, profeticamente eu recebo a cura e a restauração, em o nome de Jesus, amém? Todo mundo entendeu? Você só vai tocar numa pessoa só. Senhor, nesse momento, Pai, de forma ousada, Senhor, de forma, Senhor, como Tua palavra nos coloca, Deus, nós profetizamos, Senhor, que vai haver cura e vai haver restauração no toque, porque quando nós tocarmos no nosso irmão, Senhor, nós estamos aqui fazendo um ato material de que estaremos tocando em Ti, porque, Senhor, estaremos intencionalmente, estaremos conscientes e estaremos lúcidos, Senhor, de que essa palavra produz vida e vida em abundância, Senhor. Por isso, Pai, nesse momento, com os anjos, Senhor, agora,
com a espada desembainhada, Senhor, protegendo este lugar, Senhor, com um canal direto, Senhor, daqui para o local, Senhor, onde esse milagre, Senhor, vai se concretizar. Eu te convido, meu irmão, levanta do seu lugar, em o nome de Jesus, e toque em alguém, toca numa pessoa só, e diz para ela assim: eu recebo, profeticamente, com um toque sobre sua vida, a cura e a restauração que eu preciso, em o nome de Jesus. Oh, Senhor. Oh, Deus. Shrianda lama sokombe se masai. Re kanda lama so vese, re kanda lama somere da lama sai. E re da lama. Irmão, pode se sentar, eu já estou terminando. Ore kanda lama. Coroamos, igreja, a ti, ó Rei Jesus. Coroamos, coroamos, a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Adoramos, adoramos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Fica à vontade, fica à vontade. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a ti, ó Rei Jesus.